Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Queremos nesta oportunidade louvar a Deus por tudo que o Senhor já tem feito conosco neste lugar. Final de festa geralmente inclui agradecimentos e eu quero nessa oportunidade agradecer a Deus pela vida do pastor Albertino, pastor dessa igreja. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Alexandra, pela vida de todas as mulheres que fazem o ciclo de oração. Eu fico maravilhada em saber, elas estavam cantando e eu imaginando o seguinte: o trabalho do ciclo de oração é um trabalho tão abençoado que ao longo dos anos, o irmão sabe que o ciclo de oração ele começou em Casa Amarela, lá no Recife. E ao longo dos anos se espalhou esse trabalho por todo o Brasil. E depois que esse trabalho se espalhou, já procuraram até levantar outros trabalhos parecidos. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas lá no Rio Grande do Norte, no Nordeste, de um modo geral. Tem história de umas aberturas de uns pocinhos. Abre pocinho, fecha pocinho, abre fonte, fecha fonte. Mas o ciclo de oração, independente desses trabalhos, ele continua marchando. Ele continua avançando. E eu quero nessa oportunidade louvar a Deus pelo pastor Albertino, a pastora Alexandra, pela vida das mulheres que fazem o ciclo de oração aqui na Charlau. Eu sei que não é fácil porque o trabalho de oração ele é um trabalho de batalha, de guerra, de trincheira. E é um trabalho que ele serve como sustentáculo de todos os demais trabalhos. Você já imaginou quantos livramentos Deus tem dado à sua igreja, quantas vitórias Deus tem dado à sua igreja, porque tem alguém na brecha, porque tem alguém intercedendo, porque tem alguém dizendo: Senhor abençoa, Senhor salva, Senhor liberta, Senhor abre porta, Senhor restaura, Senhor cura, aleluia. Então eu quero louvar a Deus pela vida dessas servas de Deus, que Deus tem levantado para juntamente com os pastores aqui estar tocando esta obra. Quero agradecer a Deus também ao departamento feminino, louvar a Deus pela vida da dupla Joel e Daiane, não conhecíamos, passamos a conhecer agora. Quero agradecer a Deus também pelo ministério local, por todos aqueles que Deus tem levantado para estar trabalhando ao lado dos servos do Senhor aqui. Quero agradecer a irmã pastora Alexandra por todo o carinho, pela receptividade. Sempre que chego aqui na Charlau, me sinto como se estivesse em casa, né? Já há uma amizade, um carinho. E eu chego na casa dela e digo: rola café? E o café sai, né? Glória a Deus. Então, quero louvar a Deus por essa amizade, por esse carinho. Agradecendo em nome de Jesus, em nome do meu esposo. E eu deixo para a meditação de toda a igreja 2 versículos que eles me acompanham. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus falando acerca das recompensas, Jesus dizia assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E ainda que seja um copo de água fria que der a um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então tem galardão do Senhor para toda a igreja que nos recebeu e que orou por nós para que aqui chegássemos. Amados, antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de avisar que nós temos 3 livros que eles nos acompanham. Esses livros são da minha autoria e deixe-me dizer uma coisa. O ano era mais ou menos 2015, que eu acho que o Vencendo a Tristeza foi lançado, se não me falha a memória, em 2016. E Deus usou alguém para mim dizendo que iria me levar pelo caminho da escrita. E Deus cumpriu o que Ele prometeu. Então esse material, acima de tudo, ele é um projeto de Deus. Não foi irmã Aparecida que projetou, não foi irmã Aparecida que fez. Foi Deus que disse que faria e fez. Aleluia. Então nosso primeiro livro é esse aqui, Vencendo a Tristeza. Trata da história da personagem Leia. Se você quer saber como é que essa mulher venceu o cenário de tristeza, o cenário de rejeição, leve esse livro. Abençoe alguma vida que você souber que está enfrentando ansiedade, depressão, síndrome do pânico.
abençoe com esse livro, Vencendo a Tristeza. Esse aqui, Intercessão, um clamor necessário. Um verdadeiro manual de oração. É o livro para quem acha que ora muito e é o livro para quem tem certeza que ora pouco. E o nosso terceiro livro foi lançado agora no mês de junho, esse aqui, Desafios do Chamado. Para você que muitas vezes tem um chamado e não sabe qual é a direção que tomar. Ou então muitas vezes é chamado e quando começa a se levantar os primeiros obstáculos, você já pensa em desistir. Então esse livro é o livro exatamente impulsionador para aqueles que têm certeza que têm um chamado. Tratamos aqui do chamado de Abraão, o chamado de Moisés, o chamado de Samuel e um capítulo inteiro do meu chamado. Cada capítulo é encerrado com um quadro chamado Aconteceu Comigo. Você não tem ideia dos perrengues que a gente já enfrentou no chamado, né? Já imaginou que é você passar uma noite toda sentada numa cadeira de aeroporto, uma noite toda sentada num banco de aeroporto, porque o pobre do pastor, coitado, sobrecarregou-se demais, esqueceu de dividir tarefas. O meu voo chegava acho que era 10 e pouquinho, eu conto essa história aqui no livro, e o pastor, coitado, foi para casa e depois do culto, cansado, disse à esposa, vamos dar um cochilinho e você me chama. A esposa inventou de deitar também, cochilaram os dois, acordaram no outro dia e eu tinha chegado de 10 e pouco da noite. No outro dia foi que acordaram e eu estava na rodoviária, uma rodoviária que eu não sabia que aquele lugar era frio daquele jeito. E eu não levei casaco, não levei nada e passei a noite toda sentada no frio. E eu não vou confessar para vocês, deu vontade de pegar o outro voo e vir embora. Porque nordestino é apoquentado. Mas é o Espírito Santo, ele controla até nordestino, irmão. O Espírito Santo é parada, viu? A gente pensa às vezes em puxar até um afoice. Ele diz, guarda a espada, Pedro, né? Então, algumas situações como essa, elas estão registradas aqui. Para você entender que chamado não é comer doce, não. Chamado é desafio. Chamado é você ter a certeza de que quem te chamou está à frente e vai te capacitar para você cumprir aquilo que Ele chamou você para fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler apenas 2 versículos. Foi essa palavra que veio hoje ao meu coração. Versículo 7 e versículo 8. 2 Crônicas 32, verso 7 e verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Eu estou precisando um pouquinho mais de retorno. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou. Vou repetir. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amados, palavras bem conhecidas da parte de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32, narra também um pouco da história que está registrado lá em Isaías 37. Ler Isaías 37 e correlacionar com 2 Crônicas 32 é entender que faz parte do mesmo cenário. O cenário de afronta, o cenário de invasão, o cenário de Senaqueribe enfrentando e invadindo Judá. Senaqueribe, cujo nome significa o Deus Lua, resolve invadir Judá e ele desconhece, e ele despreza, e ele afronta o Deus de Judá. Lá estava naqueles dias o rei Ezequias, cujo nome é Deus é minha força. Aleluia.
e você lutar contra alguém que Deus é a força dele, você já está com a derrota garantida. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Você lutar contra alguém que Deus é a força dele, você já está com a derrota garantida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E nesta noite, se o Espírito de Deus me permitir, eu quero falar um pouco, aleluia, do maior que está conosco. Aleluia. Mas na verdade, quem era Ezequias? Ezequias era filho de Acais, o rei pagão, o rei que tinha entrado pelo caminho dos reis de Israel. A Bíblia diz que a idolatria e o distanciamento de Acais foi tão grande, que se você chegar no livro de 2 Reis, capítulo de número 16, você vai encontrar ali que o alto índice de idolatria de Acais, ao ponto de sacrificar o seu filho, matar os seus filhos. Acais era um homem pagão, se tornou um rei promíscuo, pagão. Porém, a Bíblia nos diz que mesmo diante dessa raiz idólatra, Ezequias se manteve fiel. Aleluia. Porque não é o seu antepassado que vai definir o seu presente. O papai morreu, a mamãe morreu, os seus antepassados passaram, mas Deus não imputa o pecado dos seus antepassados a você. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de permanecer fiel, de mudar a rota e de querer estar na presença deste Deus. Que era mais Ezequias? Ezequias, no relato bíblico, ele desponta como exemplo de fé, exemplo de confiança. No livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 5, diz que ele confiou no Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve outro semelhante em todos os reis de Judá, e tem também antes os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias não era apenas um rei de referência, ele não era apenas o filho de Acais, mas ele era alguém que se posicionou no cenário de fidelidade, que a Bíblia diz que antes dele não houve igual, e depois dele também não se levantou em Judá. Ou seja, era um rei que se posicionou com fidelidade diante de Deus, e a fidelidade é o diferencial na vida de um crente. Aleluia. Não importa quem queira ser infiel, se você decidir ser fiel, a história muda. Se você decidir permanecer fiel, algo novo acontecerá. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia fala que Ezequias era um rei apegado ao Senhor. A Bíblia usa esse termo. Se você chegar no livro de 1 Reis 18, verso 6, você vai encontrar dizendo, 2 Reis 18, 6, que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. E deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, eu falo com alguém específico. Deus é um pai tão zeloso, que ele é mais amoroso do que qualquer pai que está neste recinto. Aleluia. Ele é amoroso até com aqueles filhos que está distante. Imagine com aquele que a Bíblia diz que ele se apegou. O se apegar é se aproximar, o se apegar é depender, o se apegar é estar junto. E nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer que quem quer estar junto com ele, ele se aproxima ainda mais, ele se achega ainda mais. A Bíblia diz que Ezequias se apegou e desejou segui-lo, e guardou os mandamentos do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa com a gente aqui do ciclo de oração. Aleluia. A gente tem tudo para ser as queridinhas do papai, não tem ou não tem? Aleluia. A gente tem tudo para ser as queridinhas de papai. Pode quem quiser passar ano, passar mês, passar semana sem ouvir a voz dele. Mas a gente, quando a gente ama o Senhor, que ele passa uma semana calado, a gente fica perturbado, angustiado, não é assim? A gente, Deus, o que é que está acontecendo? Aleluia. Eu não sei as irmãs, tem gente que vai para o bar, né? Mete a cara na cachaça, porque vai roer pelo um amor que perdeu. Por isso aí eu nunca fui não, graças a Deus, e nem vou debaixo do sangue de Jesus.
Mas se existe uma coisa que eu fico roendo, é quando eu sinto que uma semana parece que Jesus está mais distante. Eu roo sim por causa de Jesus. Por quê? Porque eu quero Jesus pertinho. Eu quero estar pegada. Eu quero estar afeiçoada a Ele. Eu quero sentir Ele perto. Eu quero ouvir a voz dEle. Aleluia. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia a Bíblia diz que Ezequias tinha o aval do Senhor. Nos diz no livro de 2 Reis, capítulo 18, diz: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saísse, lograva bom êxito. Aleluia. Ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Quando Ezequias dizia assim: a partir de agora eu não vou obedecer esse rei, Deus chegava junto. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor era com ele para onde quer que ele saísse. Ou seja, se ele fosse, Deus ia junto. Se ele parasse, Deus estava aqui com ele. Se ele caminhasse mais umas milhas, Deus ia junto. Isso que é alguém que tem o aval do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor era com ele. E você inventar de implicar com alguém que Deus é com ele, meu filho, e você inventar de afrontar alguém que Deus é com ele, você está pedindo para morrer. Eu vou repetir para você entender: você está pedindo para morrer. Senaqueribe não sabia, mas estava pedindo passaporte para o inferno. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? A Bíblia diz que ele era socorrido pelo Senhor. Segundo Crônicas 32, se você olhar a partir do versículo 1 até o do versículo 22, a Bíblia diz que no auge da sua prosperidade, ele sofreu a ameaça de invasão de Senaqueribe. Senaqueribe era temido, era o rei da Síria, era alguém que, como ele mesmo diz, procure saber aí na história se eu entrei em alguma nação, se eu tentei invadir alguma nação e eu fiquei do lado de fora. Ele desafiou Ezequias dizendo: procure saber aí na história se algum rei que eu quis invadir, algum reinado que eu quis tomar, se eu não tomei. E aí chegou a vez de Senaqueribe enfrentar Ezequias, rei da Síria. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa: na matemática de Deus, quem tenta lograr êxito contra crente fiel, a conta dos 9 fora dá errado. Na matemática de Deus, quem tenta suprimir, perseguir, afrontar crente fiel, o tiro sai pela culatra. Oh, aleluia. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? Que ele era temente e fiel. Nós encontramos em 2 Reis capítulo 20 dizendo, aleluia, que ao saber que ele ia morrer, ele virou o rosto para a parede e orou a Deus e pediu que Deus se lembrasse da sua fidelidade. Olha, você tem uma conversa de pezinho de ouvido com Deus dizendo assim: eu te peço que lembre como eu andei diante de ti. Precisa você ter certeza de quem você é. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele pede a Deus que examine a sua fidelidade e a inteireza do seu coração. Ezequias foi o único rei da Bíblia que teve a morte retardada. Por amor a Ezequias, a morte já estava chegando no palácio, quando Deus disse: olha, aleluia, porque eu quero acrescentar mais 15 anos de vida. Aleluia. O meu servo virou o rosto para a parede, o meu servo orou, eis que eu vou acrescentar. Oh, aleluia. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias? Que ele era próspero nos projetos. Todos os projetos de Ezequias, Deus o fez prosperar.
No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, diz assim: em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar ao Senhor seu Deus de todo o coração, em tudo que ele começou, ele fez e prosperou. Está escrito. Ou seja, aonde Ezequias botava a mão, Deus colocava junto. Aonde Ezequias resolvia investir, Deus investia junto. O que Ezequias planejava fazer, Deus abençoava o planejamento de Ezequias. O que mais a Bíblia diz sobre Ezequias é que ele era honrado pelo Senhor. No capítulo 32, ainda no livro de 2 Crônicas, diz assim: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que ele foi, aleluia, enaltecido à vista de todas as nações. A Bíblia diz, como disse também com Salomão, diz que Ezequias foi enaltecido à vista de todas as nações. Isso quer dizer o quê? Que Ezequias era respeitado, que Ezequias era honrado, Ezequias era temido. Ezequias era alguém que o povo sabia que ele era próspero, abençoado, temido. E aí, nesse cenário, alguém resolve afrontar Ezequias. Aleluia. E deixe-me aqui abrir aqui um rápido parênteses. Você nunca pense que o fato de você ser próspero, abençoado, aproximado de Deus, isto vai impedir a afronta. Pelo contrário. Você não tem ideia do quanto a sua fidelidade cutuca o inferno. Você não tem ideia do quanto a sua fidelidade perturba a tropa de Satanás. E o que é que eu faço, irmã Aparecida? Permaneça fiel. Essa é a receita. O que é que eu faço? Permaneça adorando. Essa é a receita. O que é que eu faço? Permaneça dizendo que Ele é, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz. Oh, aleluia. A Bíblia nos mostra ainda algumas atitudes de Ezequias. Nos diz a palavra que ele tapou as fontes de água. Nos diz a palavra que ele também tapou o riacho que atravessava a região. A Bíblia nos diz que ele ergueu torres fortificadas em cima do muro, levantou muros de proteção. Tudo isso está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. A Bíblia nos diz ainda que Ezequias fez lança, fez escudo, fez arma em abundância. Tinha lança, escudo, arma, armamento preparado para enfrentar. A Bíblia nos diz ainda que ele colocou oficiais de guerra à frente do seu povo. Nos diz ainda que ele reuniu o povo em toda a praça, animou o povo com as palavras, aleluia. E uma das palavras foi essa: quando ele soube da afronta, ele não deixou que o povo desanimasse. Pelo contrário, ele diz: esforçai-vos, tende bom ânimo. Mas essa é na Caribe, mas se esforce, tenha bom ânimo, não temes nem se espante, aleluia, porque há um maior conosco do que com ele. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz ainda que Ezequias restabeleceu o culto a Deus e restabeleceu o ofício ministerial da casa do Senhor. Nos diz ainda a Bíblia que Ezequias fez uma Páscoa memorável, uma Páscoa como há muito tempo não tinha em Judá, somente houve nos tempos de Salomão. Está escrito, aleluia. Portanto, era um homem comprometido com Deus. E deixa eu dizer uma coisa: aonde houver um crente, uma crente comprometido com Deus, vai ter um Deus comprometido com ele. Deus é Deus de compromisso. Ezequias sabia tanto que quando chega a afronta, Ezequias anima o povo e diz: não temais nem vos espanteis, aleluia, tem um que está no nosso lado que é maior. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras.
Em outras palavras, sabe o que é que Ezequias estava dizendo para o povo? Se anime aí, porque quem está conosco é forte, quem está conosco é maior, quem está conosco é perito em guerra, quem está conosco peleja as nossas guerras. Há um maior conosco. Aleluia. A presença do maior está em todas as escrituras. A Bíblia nos mostra Jetro, sogro de Moisés. Após o relato das grandezas do que Deus vinha fazendo, Moisés conta para Jetro. Aí a Bíblia mostra que quando o Jetro começa a ouvir como Deus havia humilhado as divindades por onde Moisés passava, nos diz lá no livro de Êxodo, capítulo 18, que Jetro diz: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Jetro, sogro de Moisés, só de ouvir falar, reconheceu que Deus era maior do que todos os deuses. A Bíblia nos diz mais que Salomão, aleluia, falando para Irão sobre a importância do templo, Salomão fala para Irão dizendo: a casa que eu estou para edificar, ela tem que ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Eu quero uma coisa caprichada, Irão. Eu quero uma coisa bonita, porque o nosso Deus não é Moloque, o nosso Deus não é Baal, o nosso Deus não é Ecrón, o nosso Deus não é os deuses das nações pagãs. O nosso Deus é maior do que todos os deuses, é maior do que Azer, é maior do que Moloque, é maior do que Baal. Ele é o grande, e a casa que vai se edificar é para o Deus que é maior do que todos os deuses. Irão entendeu a responsabilidade da edificação do templo, porque Salomão havia declarado. A Bíblia nos mostra ainda Eliú respondendo a Jó, lá no capítulo de número 33. E Eliú respondendo a Jó diz assim: maior é Deus do que o homem. Aleluia. Tem muita gente se achando grande. As nações se reúnem, a reunião da ONU, é gente que diz que é grande, é gente que mostra o poder bélico, é gente que faz desfile mostrando canhão, é gente que faz desfile mostrando tanque de guerra, é gente que faz desfile mostrando a tropa, é gente que faz desfile mostrando os caças, é gente que faz desfile mostrando a tropa do ar. Eu quero saber, meu filho, não é quem tem tanque de guerra, não é quem tem tropa, não é quem mostra o poder bélico no ar. Eu quero saber é daquele que tem um anjo para destruir 185 mil na lapada. Só um anjo, só um anjo, só um anjo capaz de destruir 185 mil. Oh, aleluia. Nós encontramos no Evangelho de Mateus, Jesus se levanta e diz no capítulo 12: pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Aleluia. Os fariseus lá apreciando o templo de Jerusalém, aleluia. Aí Jesus disse: espera aí, vocês estão achando o templo bonito, estão apreciando o templo? Eu quero dizer uma coisa: aqui está quem é maior do que o templo. Aleluia. Aí quando chega no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 31, a Bíblia nos diz que Jesus afirmou dizendo: eis aqui quem é maior do que Salomão. Aleluia. Respeitamos os sábios, respeitamos os bacharéis, respeitamos os filósofos, mas essa igreja sabe quem é grande de verdade. O grande está na casa, o maior está no recinto, o maior está sabendo da causa, o maior está sabendo da afronta. Oh, aleluia. Quando chegamos mais à frente, aleluia, ainda no Evangelho de Lucas, Jesus Cristo afirma dizendo: eis aqui quem é maior do que Jonas. Aleluia. Apreciamos os profetas, apreciamos a história, apreciamos os sábios, os escritores, os doutores, mas Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Jonas.
Aleluia, glória a Deus. Quando chegamos na primeira epístola de João, no capítulo 3 e verso 20, João afirma dizendo, aleluia, que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Você serve ao Deus que é maior do que a tristeza, é maior do que a depressão, é maior do que a ansiedade, é maior do que a dúvida, é maior do que a porta fechada, é maior do que a dificuldade. E eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer, prepara o culto de ação de graça, porque Deus vai abrir uma porta que você não sabia que ela seria aberta. Ah, que a sé. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 4 e verso 4, João confirma o que Ezequias já tinha dito lá atrás. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido o maligno. Aleluia. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia está repleta de batalhas vencidas pelo maior. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá, rei de Judá, alguém chega para Josafá e diz, está vindo aí 3 grandes nações, amonitas, moabitas e os povos do oriente, que são os edomitas, e eles vêm contra ti. A Bíblia nos diz também que Josafá se humilhou, apregoou um jejum em todo Judá e Jerusalém, e onde tem jejum, o maior se manifesta, e onde tem busca, o maior se levanta, e onde tem oração, o maior age. Você está crendo que o maior vai agir na sua causa? Nesta noite é noite de exaltar o maior, de glorificar o maior. Oh, aleluia. Quando Josafá se prostra, bota o povo para clamar para quem é maior. Josafá se quebranta ao povo ao ponto de dizer, em nós não há força para resistirmos. Quantas vezes você diz, Senhor, eu não tenho força, eu não tenho força para atravessar essa luta, eu não tenho força para enfrentar esse problema, eu não tenho força para resolver essa causa. Josafá também diz, Senhor, em nós não há força para resistir a esta grande multidão, mas os nossos olhos estão postos no maior, em ti, em ti, em ti. A Bíblia diz que quando eles preparam o louvor, Deus prepara a emboscada. Quando eles preparam o louvor, Deus prepara a emboscada. Quando eles resolvem louvar, Deus resolve projetar a derrota do exército opressor. Ah, se teus olhos se abrissem para você ver o que acontece dentro da sua casa quando você resolve louvar. Ah, se os teus olhos se abrissem, você ia ver caco de demônio voando para fora. Por quê? Porque o louvor está se levantando para homenagear quem é grande, para homenagear quem tem poder de mudar. Eu ganho graça e autoridade nesta noite para tocar, e você vai tocar na tua companheira e dizer, o louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. O louvor, toca na tua companheira, o louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. Eu tenho que ir ali porque Deus está mandando. Ah, sorri que a sé. O louvor é para quem é maior.
A glória é para quem é maior. A exaltação é para quem é maior. O louvor é para quem é maior. Estamos diante de quem é maior. De quem é maior. Você veio aqui porque tem um maior. Você chegou porque tem um maior. A força chega porque tem um maior. A graça chega porque tem um maior. A ousadia chega porque tem um maior. A cura chega porque tem um maior. O deserto passa porque tem um maior. A tropa é fortalecida porque tem um maior. É o maior. É o maior. Rei adeviaço. Limite. Estamos na presença do maior. Maior é o que está convosco. A depressão está lá na minha casa. Maior é o que está convosco. A porta está fechada. Maior é o que está convosco. O patrão está se levantando. Maior é quem está convosco. O vizinho está perseguindo. Maior é quem está convosco. Mas a enfermidade não passa. Receba a cura para saber que o maior está convosco. Adora o maior. Dependa do maior. Josafá entendeu que ser fraco não era tudo. Se os olhos estivessem no maior. Em outras palavras, é como se Josafá dissesse: eu sou fraco, não tenho força, mas eu estou olhando para quem é forte. Meus olhos estão postos em ti. Eu vejo pelos olhos da fé uma espécie de um rolo compressor, e ele vai passar naquele terreno. Ele vai passar e vai arrancar o que tiver na frente. Deus vai aplanar. Eu não sei que terreno é, se é terreno físico ou se é de alma, mas nesta noite eu ganho graça e autoridade para dizer: abre a porta, porque está chegando o rolo compressor do maior. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O maior que está conosco. O que dizer de Josué lá no capítulo 10? A Bíblia nos mostra que os amorreus eram a pedra no sapato de Josué. O texto é claro. Se você chegar do versículo 8 ao versículo 11, mais na frente um pouquinho, no verso 14, vai estar lá escrito: e o Senhor disse a Josué: não os tema, porque eu os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. Quem estava dizendo era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. Josué, não fique com medo não. Não vai ter ninguém parando diante de você. Oh, aleluia. E quando Deus diz que ninguém vai parar, não para não. E quando Deus diz que ninguém vai subsistir, subsiste não. Aí Deus fala para Josué, nos diz a palavra: e sucedeu que diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até Azeca, e morreram. E foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Rapaz, Deus, quando quer dar vitória, Ele dá, nem que seja na pedrada.
Ele dá. A vitória lá no Vale de Elá, de Davi, não foi na pedrada? Minha filha, não é irmã Aparecida que está criando, não. A Bíblia diz. Foi muito mais os que morreram nas pedras do que o que tinha morrido na espada. Irmã Aparecida, Deus, se querendo ele mata na espada, querendo ele mata dormindo, querendo ele mata na pedrada, querendo ele mata no susto. Ele mata do jeito que ele quiser matar. Isso aí é problema dele. Eu só quero acreditar que o maior está conosco. Aí diz mais: quando Deus mata um bocado nas pedradas, aí versículo de número 14 diz assim: então Josué falou ao Senhor do dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel. Aleluia. E disse aos olhos de todos os israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, para no vale de Ajalon. Aleluia. E eu gosto muito dessa expressão que diz: e o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Mas por que é que o sol se deteve? E por que ele não se pôs? Porque havia uma ordem do maior. Aleluia. Aí diz mais a palavra, aleluia: e não houve dia semelhante a este. Tu imagina aí o que é um magote de gente ruim, que nem Eras morreu, fazendo raiva ao povo de Deus. Aí Josué já estava encabulado, porque tem luta que você luta, mas tem luta que um dia você diz: Senhor, tá bom de ganhar logo uma vez. É assim ou não é? Tem luta que você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí você vai ficar gastado daquela luta. Você já está doida para ter outra luta e não aquela. Não é assim? Eu creio que esse era um sentimento de Josué. Josué disse: espera aí, se o sol se pôr, não, eu quero ganhar essa batalha hoje. Lua, para em Gibeon. Aleluia. Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Oh, aleluia. Aí a Bíblia diz: e não houve dia semelhante a este, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que me admira no maior é que é o único maior que eu conheço que quer guerrear as guerras dos pequenos. Oh, aleluia. É o único grande de verdade que se preocupa com a guerra dos pequenos. Oh, aleluia. Deus, quando quer dar vitória a crente, Ele cria uma situação que você fica olhando para um lado, fica olhando para o outro. Você não sabe como é que Ele vai fazer, mas você sabe que Ele faz. Aleluia. E deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Estava eu desejosa de me aposentar, mas aí a aposentadoria estava longe. E eu tinha várias licenças prêmios para tirar no meu processo do Estado. E nunca tinha tirado. Licenças prêmio, que é quando a gente não tem falta. E aí surgiu o convite na época para Chile, para Suriname. E eu cheguei para minha vice-diretora na época e falei assim: irmã Rosilene, o meu coração não está mais na escola. Meu coração há muito tempo que já está na obra. E eu vou precisar, irmã, de mais dias, porque viagem para o exterior, eu preciso de mais dias para ir, mais dias para voltar. Tem uns dias lá que eu vou passar bem uma semana. E eu preciso. Ela disse: Aparecida, então você vai ter que ir a Natal para ver se você consegue publicar alguma licença sua. Eu tinha dado a entrada na aposentadoria, mas antes de sair essa aposentadoria, eu precisava pelo menos usufruir das licenças para poder me afastar enquanto eu estivesse na administração fora do país. E eu me lembro que eu peguei a papelada, fui mais meu esposo lá para a Secretaria de Educação, e quando chegamos lá, tinha um setor chamado Gaddafi. E a moça lá do protocolo disse assim: olha, a senhora vai ter que ir lá no Gaddafi, porque é o seguinte, a sua aposentadoria não tem previsão de sair. E eu disse: e com relação às licenças prêmio? Ela disse: um dia, quando forem abrir a sua pasta, são milhares de processos. Um dia, quando forem abrir a sua pasta e virem que a senhora solicitou essa licença prêmio, com certeza eles vão fazer alguma coisa, talvez vá sair uma, não sei, mas a senhora vai resolver
isso lá no Gaddafi. Eu me lembro como hoje. Eu peguei aquela papelada, eu estou dentro do contexto do maior. Daquele que marcha na sua frente. Daquele que faz o que ninguém pode fazer por você. Daquele que cria situações para abençoar o seu povo. E eu me lembro que eu peguei aquela papelada e saí, eu disse ao meu esposo, meu filho, fica aqui, que ele estava lá no protocolo, fica aqui que eu vou lá dentro. E eu saí com aquele papel na mão, e eu gosto muito de orar assim, dizendo, Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. E eu andando e dizendo, Senhor, marcha na minha frente como valente e terrível. Entrei naquela sala, era uma espécie de uns 6 birôs de um lado, uns 6 birôs do outro. Era tanto processo em cima daqueles birôs, aquelas pastas cheias de processo. As mulheres tudo de cabeça baixa e eu com papel na mão, coisa de crente. Como eu costumo dizer, crente tem que ter uma veia de doido, porque se não tiver, ele está com defeito de fábrica. Tem que ter a veinha de doido. Aquela hora assim que ninguém acredita, mas de repente vem aquela coisa assim que você crê. Pegue, porque aquilo ali é porção de fé. É para aquele momento, é para aquela situação. Não deixe passar. É aquela hora ali, meu filho. E eu me lembro que eu entrei naquela sala sem olhar para um lado, sem olhar para outro. Quando de repente tinha um birô assim, eu fui, peguei aqueles papéis, botei assim, pá, em cima do birô e disse, minha filha, é o seguinte, há muito tempo que meu coração não está na escola, está na obra. E eu preciso da minha licença prêmio, porque eu tenho compromisso no Chile, eu tenho compromisso na Bolívia, eu tenho compromisso no Suriname. E está aqui, eu estou crendo que neste dia Deus vai me abençoar. E eu creio que o instrumento que Ele vai usar é você. Tu crê? Coisa de doido. Eu creio que Deus vai usar o instrumento é você. Tu crê? Disse isso. Depois que eu disse isso, foi que eu fui olhar o rosto da mulher. Ela levantou os olhos, me encarou e disse, eu creio. Porque há muito tempo atrás eu estava passando no vale, e o instrumento que Deus usou para falar comigo, e tudo que Ele falou se cumpriu, foi a senhora. Agora é a hora de eu chegar junto. Quando é que a senhora está precisando dessa licença? Eu digo, eu tenho que viajar daqui a 10 dias. Era mais ou menos 10 dias. Ela disse, vá para a sua missão, não olhe nem para trás. Daqui a 10 dias eu publico a primeira. Quando terminar a primeira, eu publico a segunda. Basta um telefone seu, eu vou publicando tudo. Não se preocupe, vá fazer a obra. O que é isso? O maior, é o maior, é o maior, é o grande. Conosco está o maior. Que sé. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O que você acha de uma mulher? Juíza, debaixo das palmeiras entre Ramá e Betel. A Bíblia diz que não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel, ou seja, não tinha poder bélico. Mas aquela mulher creu numa palavra que Deus colocou no seu coração. Vai para o ribeiro de Quizon, porque eu vou atrair a Cícera e vou dar na sua mão. Ela creu na palavra de quem era maior. E eu lhe pergunto nessa noite, qual é a voz que você está ouvindo? A irmã Aparecida estão dizendo que eu não vou vencer. A irmã Aparecida estão dizendo isso. Acabe com isso. Você não foi levantado para estar ouvindo voz de pequeno. Você foi levantado para estar ouvindo a voz do maior. Essa mulher chamada Débora, ela creu numa palavra. Mas não era qualquer palavra, minha filha. Era a palavra do maior. E quem crê na palavra do maior não fica envergonhado. Quem crê na palavra do maior não fica confundido. Quem crê na palavra do maior não passa vexame, não passa vergonha, não passa aflição. Quem crê na palavra do maior caminha de cabeça erguida. Essa mulher creu na palavra do maior. Ela vai para a beira do ribeiro. Não tinha espada, não tinha escudo, não tinha lança. Que guerra que parecia desfavorável. Ela tinha tudo que um crente precisa ter na hora de uma luta. A palavra do maior. A palavra do maior. A palavra do maior.
Você pode não ter condição nenhuma de ganhar uma guerra, mas se você tiver uma palavra dele, se você tiver o aval dele. Eu costumo dizer, meu filho, que eu só sofro por uma causa, pastor Albertino, enquanto Deus não me promete. Eu não sei como é que cada um de vocês aqui age com Deus, cada crente tem o seu segredo, mas eu só sofro por uma causa até enquanto Deus não me promete. Aí eu fico batalhando em oração, orando, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, se revela. Aí, mas depois que Ele promete, eu boto o dedo nos ouvidos e chinelo na estrada, porque eu sei que é garantido. Ei, Adeibeacé, você está diante do maior nesta noite. Tudo que você precisa é o que Débora tinha, uma palavra do maior. Vai para a beira do ribeiro e eu vou entregar Cícera na tua mão. Ela não foi dizer, como é que é? Eu não tenho lança, eu não tenho espada. Que tem jeito que Deus promete as coisas, ele fica querendo criar situações para saber como é que Deus vai fazer. Você não tem que procurar saber como é que Deus vai fazer, você só tem que crer que Ele faz. Só isso. Quem é que imaginou que uma batalha daquela Deus ia usar a instrumentalidade da chuva para dar vitória a seu povo? Jabim confiando nos carros de ferro e o maior mandando chuva. Jabim confiando na cavalaria e o maior mandando chuva. Meu filho, foi tanta chuva que a Bíblia diz que os carros se atolaram, os cascos do cavalo se romperam. Ah, meu filho, quem vai batalhar contra este Deus, ele arreia casco, arreia os quartos, arreia os nervos, arreia tudo. Por quê? Porque é o maior, é o grande que está em cena. Aí Débora canta e diz: pisaste, ó minha alma, pisaste, ó minha alma, eis que o ribeiro desagou. Aleluia. Nunca, jamais tinha se ouvido falar de uma vitória de um exército, Deus usando chuva. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Olha aí para quem está do teu lado. Pergunta para ela: tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar? Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Tu sabe qual é a ferramenta? A Bíblia nos mostra Ele usando pedra, a Bíblia nos mostra Ele usando chuva, a Bíblia nos mostra Ele usando fogo, a Bíblia nos mostra Ele usando anjo. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando. Tu sabe qual é a ferramenta que Deus vai usar para te dar vitória? Pode ser algo novo, inusitado, algo que você nunca imaginou. Ai, que azé. Saia nesta noite daqui com o coração sossegado, porque o maior tem instrumento. Sabe o que é que Jeremias diz? Jeremias diz que Deus abre o seu arsenal. Está escrito: Deus abre o seu arsenal e tira dele as armas da sua indignação. Tem tanta arma preparada por Deus para entrar nessa batalha que você nunca imaginou, mas que Ele é capaz de usar. Portanto, nesta noite, alegra a tua alma, rejubila na presença dEle, porque há armas preparadas para te dar vitória neste campo minado. A Bíblia está repleta de vitórias dadas pelo maior. O que dizer, minha filha, de uma vitória contra um exército de 135 mil? É o exército, segundo Juízes 8, era 135 mil. O que dizer de uma vitória contra 135 mil, Deus usando 300, só com tocha acesa, cântaro vazio? Sabe o que é cântaro? É jarro, meu filho. Aleluia. Tochas acesas, cântaros vazios e trombeta.
Aleluia. Mas na hora que o cântaro foi quebrado, a trombeta foi tocada e a tocha foi empunhada, está escrito: e ficou-se cada um do seu lugar quando gritaram: espada do Senhor, espada de Gideão. E todo o exército deitou correndo, gritando, fugindo. E todo o exército passou correndo, gritando, fugindo. E todo o exército correu, gritando e fugindo. Você entende o que foi que Deus fez ali? Está escrito. Irmã Aparecida, por que é que foi profetizado espada pelo Senhor, espada por Gideão? Mistério, né? Mas é claro, o texto é claro. Gideão não tinha espada, os 300 também não. Era cântaros vazios, tochas acesas e trombeta nas mãos. Mas os inimigos tinham espada. Na hora que foi liberada a palavra profética, espada pelo Senhor e por Gideão, quem tinha espada começou a sacar e eles mesmos começaram a se destruir. Sabe o que isso quer dizer? É que quando o maior está em cena, até a espada que está na bainha do teu inimigo vai trabalhar em teu favor. Ei, Deus vai reverter o quadro lá naquela empresa. Eu abro esse parênteses porque é uma palavra revelada. Deus vai reverter o quadro lá naquela empresa e vai mostrar para o soberbo que ele é o valente, o grande, o capaz e o teu dono naquele lugar. É o maior que está na casa. É o maior que está na casa. Só desafia o povo de Deus quem não sabe quem é o maior. A Bíblia está repleta dessas batalhas. O que dizer de Moisés? Quando ele chega para Faraó e diz: o Senhor quer que a gente vá celebrar uma festa. Faraó diz: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Gente, eu acho tão bonito quando Deus pega esses camaradas assim de nariz empinado. Eu acho lindo, viu? Pensa numa coisa que eu acho bonito. E deixa eu abrir aqui um parênteses e confessar um negócio que, se for pecado, eu já estou pedindo perdão. Quando eu vejo esse povo muito metido nos aeroportos, tudo com o nariz empinado. Quando a gente entra dentro de um avião, que começa a ter a turbulência, que eu começo a ver eles tudo calado, eu entendo. Aleluia. Eu entendo. Feliz de quem anda com o maior. Oh, aleluia. Glória a Deus. Feliz de quem anda com o maior. Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Deus disse: espera aí, vou mostrar para Faraó que eu sou Deus, que vou solapar todas as divindades do Egito. Eu vou botar para baixo a deusa Eco, o deus Amon-Ra, o deus Osíris. Eu vou botar para baixo todos os deuses do Egito. Cada enfrentamento de uma praga era Deus abatendo um deus egípcio. Ele sabia tanto que iria fazer, que disse: serei glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Você estava achando que Deus estava falando que ele já estava profetizando o que ia acontecer no Mar Vermelho. Eu vou ser glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Faraó tirou barato com a cara de Moisés até a hora que Deus quis. Não se preocupe com quem muitas vezes lhe desafia porque você é crente. Fique tranquilo com relação a isso. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Deus tem uma maneira surpreendente de dar resposta para essa turma, que é algo que só Ele sabe fazer com primazia, no capricho, como a gente diz lá no Nordeste. Aleluia. Deus diz: espera aí que eu vou mostrar. Oh, aleluia. O maior usa Moisés, aleluia, levantando mão,
aleluia, vindo treva. O maior usa Moisés levantando mão e vindo gafanhoto. O maior usa Moisés levantando mão e lá vem saraivada. Era Deus solapando. O que é isso? O maior mostrando que é grande na terra do Egito. E ele vai mostrar que é grande ali naquele lugar, naquele campo de batalha. Há vidas aqui que estão no verdadeiro campo minado, mas Deus nesta noite manda te dizer: vou eu trabalhar no campo, vou suprimir as minas e vou mostrar que você vai sair dessa luta sem dano algum. Quando Deus quis botar ponto final, cada praga era só uma vírgulazinha, era mais uma chance, era Deus dando um tempo. Deus até permite numa luta haver as vírgulas, mas na hora que ele diz: vou chegar com um ponto final, não tem para ninguém. É Ele, é Ele, é Ele. Oh, raçou que a sé. Ai, da vassoura. Cordeiro sacrificado, sangue aspergido nos umbrais das portas. E o anjo da morte visitando a terra do Egito. Dá para você imaginar o que houve ali? A Bíblia diz que não tinha uma casa que não houvesse um morto. Morreu os primogênitos até dos animais. Isso quer dizer que aquela vaca parida perdeu o seu garrote. Era morte para todo lado. Ninguém podia ir consolar ninguém não, porque toda a casa estava precisando de consolo. Mas na casa dos hebreus, vida. O maior estava ali. Na casa dos hebreus, livramento. O maior estava ali. Ah, se nesta noite você abrisse os olhos da fé para você ver quantos livramentos Deus tem dado à tua família, porque você tem se posicionado. Ah, se nesta noite os seus olhos se abrissem para você ver o armamento que o inferno tem levantado, mas Deus tem levantado a sua potente mão, porque o maior se coloca na cena. Raia de você. Nesta noite é noite de dizer: eu quero o maior na minha casa, eu quero o maior na minha empresa, eu quero o maior no meio da minha parentela, eu quero o maior na minha vizinhança, eu quero o maior no meio daquela luta. Eu preciso da permanência do maior. E nós vamos ficar em pé agora, e eu quero fazer uma oração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa oração eu quero chamar à frente pessoas que estão com causas de 5 anos, 6 anos, 10 anos. Vem à frente, a gente vai orar. Vem à frente, a gente vai orar. Não perca tempo, a gente vai orar. Oh, aleluia. Irmã Aparecida faz 8 anos, vem à frente. 10 anos que eu oro por essa causa, vem à frente. Já está com 5 anos, vem à frente. Aleluia, glória a Deus. As mulheres que estão aqui, eu sei que vocês têm dificuldade de sair, porque vocês estão muito compactas aí. Mas se vocês têm causa antiga, você vai levantar a mão direita. Porque a bênção que chega aqui na frente, chega na retaguarda. Minha filha, você tem um tempo de espera. E você não sabe qual é a arma que Deus vai usar. Tem se afligido, angustiado, tem orado, jejuado, buscado. Mas parece que aos seus olhos, as suas estratégias, elas não têm servido. Mas o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que sonda, é o Deus que tem ponto final.
Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Aleluia. A igreja ora, o ministério levanta as mãos. Nós estamos enfrentando um momento de batalha aqui agora. Há vidas que precisam ser alcançadas por esta oração. Oh, aleluia. Vai adorando a Deus. Eu já comecei a orar aqui. Oh, aleluia. Maravilhoso Deus. Vai adorando a Deus. Senhor, estamos diante de um cenário de busca, um cenário de desejo, um cenário de angústia, um cenário de petição, um cenário de causas demoradas. A tua palavra nos diz: a resposta demorada bate o coração, mas a resposta chegada é o ânimo da alma. Visita os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui agora. Faça a obra como só tu sabes fazer. Tu és o maior. Ezequias brada em pleno Judá dizendo: maior é o que está conosco. E nós estamos aqui clamando a quem é maior. Nós estamos aqui esperando de quem é maior. Nós estamos aqui rogando de quem é maior. Com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Pai amado, em nome de Jesus, vai fazendo a obra, vai desfazendo todo o mal, vai fazendo coisas grandes, vai colocando ponto final nessa situação, vai abrindo, Senhor amado, vai abrindo o cenário de vitória, vai fazendo raiar, Senhor amado, a resposta na vida do teu filho, na vida da tua filha. Ai, que a sé. Tu és o maior. Nós pedimos porque sabemos que Tu és o grande, o poderoso, o possante de Jacó, a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o renovo, o rebento de Jacé. Estamos diante de Ti, ó Deus, clamando. Visita esta mãe, visita esta causa, visita a vida do moço, visita o cenário, visita a vida desregrada. Deus, quantas lágrimas, ai que assou, quanta angústia na alma, quanto desejo de ver respostas. Vai fazendo a obra, vitória para o Teu povo, vitória para o Teu povo, Deus. Vai desfazendo, Senhor. Eu sei que tem, Senhor, uma guerra aqui agora travada. Eu sei que há uma batalha espiritual aqui agora. Eu sei, Senhor amado, mas eu sei também que a Tua igreja, quando ergue a voz, algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Algo tremendo está acontecendo. Algo tremendo está acontecendo. Há uma batalha, mas Tu és o Deus que vence. Tu és o Deus que chega. Tu és o maior do cenário. Tu és o maior para a resposta. Tu és o maior para a batalha. Tu és o maior, o invencível. Tu és aquele que a Tua palavra afirma que Tu és o mesmo ontem e hoje eternamente. A nossa alma Te louva, a nossa alma Te glorifica. Pelos olhos da fé nós ouvimos cadeias quebrando. Pelos olhos da fé nós vimos, Senhor amado, respostas chegando, algemas caindo por terra, vidas sendo alcançadas. Aí de que a sé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos vitória.